muito valiosa. Amém? Salmo 119. Salmo 119. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 9. Esperar os irmãos todos encontrarem. Amém? Quem espera. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler então Salmo 119, versículo 9, que diz: Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É uma pergunta. É só obedecer aos teus mandamentos. 10. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Os irmãos percebem que é um verso que começa ali com um jovem, né? Fazendo uma pergunta ao jovem. Normalmente, isso quando não se tem uma resposta, porque quando se dirige uma pergunta ao jovem, dependendo da idade, não se tem resposta mesmo. Eu posso aqui fazer um levantamento e perguntar para os jovens: o que você pensa em ser? Qual o seu sonho? Alguma coisa nesse sentido, né? O que arde no seu coração? Há muita coisa, há muita dúvida, né? E não tem uma resposta concreta, porque ainda é o início da vida, onde tudo está em fase de construção, ainda tudo é novidade, né? Alguns assuntos são assim muito complexos, alguns assuntos são tabus que precisam ser quebrados, mas a sociedade atual, ele sofre. Por quê? Porque a Bíblia tem resposta para eles e resposta para nós, só que nós não podemos terceirizar aquilo que é resposta para nós e esperar que o mundo responda, esperar que a sociedade secular responda, quando na verdade a resposta quem tem que dar somos nós. Se te perguntar o que Cristo representa para você, há uma dúvida, porque há muito que se fala a respeito de Cristo, de Jesus. Tem muita coisa. E nós vamos ver aqui que no decorrer da mensagem o porquê que essas perguntas têm respostas e começou a surgir respostas. Antigamente não se tinha. Antigamente o pai e a mãe arrastavam o filho para a igreja. Eu mesmo fui o que dormi embaixo do banco da igreja. Dormi embaixo do banco da igreja, cresci, eles dizem berço evangélico, mas não é assim. Mas a minha mãe arrastava. Houve uma fase na vida que eu me perguntei: o que é tudo isso? Quem é Deus? E essas questões precisam ser respondidas. À luz da palavra tem resposta. Só que o mundo, eles se adiantam. O mundo que eu digo, o sistema, eles se adiantam em dizer quem é Jesus antes de nós. E aí tem uma série de coisas que dizem a respeito de Jesus e de fato o que ele não é. O que é de fato, eles não conseguem dizer, porque não tem essa revelação do Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Quem há de reconhecer que Jesus é Senhor? O único Jesus, o único Filho de Deus, o unigênito. Mas existem vários Cristos por aí. E no tempo de Jesus, e no tempo da igreja primitiva também existia falsos Cristos, falsos mestres que se passavam por Jesus após Cristo. E Paulo, Pedro, João, os pais da igreja, tiveram um árduo trabalho, irmão Emerson, de preparar o coração da igreja, dos crentes, em relação a isso, que a resposta, eles tinham que se manter ainda fiel a respeito de quem era Jesus, a respeito da ressurreição. Quem foi Jesus? Foi ressurreto dentre os mortos. Jesus havia já ressuscitado. E aí
alguns assuntos eles precisavam realmente debater porque eram assuntos importantes e que esses anticristos, falsos mestres, estavam desviando a igreja do Senhor, colocando dúvida na fé de alguns irmãos e alguns estavam se desviando. Fato é que a Bíblia fala de apostasia, é aquele que está negando a fé, e alguns estavam conseguindo. Mas existem esses homens de Deus que nos deixou registrado aqui de como vencer esses falsos ensinamentos. E eu quero começar aqui a mensagem dizendo uma frase de Charles Spurgeon, que ele diz assim: jovens, vocês precisam orar, porque suas paixões são fortes e sua sabedoria ela é pequena. E tem um texto ali em João, primeira carta de João, no capítulo de número 2 e no versículo de número 13, que diz assim: pais, escreva a vocês, porque conhece aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escreva a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Escreva a vocês, filhinhos, porque conhece o Pai. Escreva a vocês, pais, porque conhece aquele que existiu desde a criação do mundo. Escreva a vocês, jovens, de novo, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno. Glória a Deus. Quem está dizendo isso? A própria Bíblia Sagrada. Porque o texto vai me dizer que quando ele diz que eu vos escrevo jovens, no capítulo 2, versículo 14, ele estava querendo dizer que a força é a característica da juventude. É essencial a vitória nas batalhas espirituais, pela palavra de Deus. A razão por que os jovens podiam vencer o maligno na medida em que a palavra de Deus permanecia neles é sobre a vontade de Deus revelada em sua palavra. Trazendo aqui um paralelo com o Salmo 119, verso 9, que explica de que maneira poderia o jovem guardar o puro seu caminho. A resposta é dar atenção à palavra de Deus, meditando nela, memorizando, dando seu testemunho. Vocês percebem que só há um jeito da juventude, jovens e a igreja, vencer o maligno, é pela palavra, quando se permanece na palavra de Deus, que vem ao nosso encontro. Tudo isso que foi feito aqui, essa dinâmica, cada versículo, foi o Senhor que deu como presente para vocês terem um norte, se basear daqui para frente agora, que decisão eu devo tomar? A resposta, o mundo, ele surge algumas questões de da onde vim, para onde vou, que são as perguntas dos grandes pensadores. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? E alguns dizem que essa resposta ela não se tem até hoje, mas nós sabemos que nós temos a resposta. Alguém vai dizer: eu tenho a minha origem no céu. Você tem a origem do céu, e o seu destino continua sendo o céu. O seu endereço continua sendo o céu. Nós temos essa resposta. E João, ele quando escreveu esta carta, era para expor a heresia dos falsos mestres e confinar a fé dos verdadeiros crentes. Com isso ele contava com o apoio do seu pai e o aconselhamento não só para a igreja, mas de forma sistemática, diretamente aos filhinhos, versículo de número 12 de João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 12, e depois aos pais, o verso 13, e também ele se dirige às crianças, no versículo 13, a parte B, e aos jovens, no versículo de número 14, mas sempre reforçando, no capítulo de número 2, versículo 5, que, mas quem guarda a sua palavra, nele
O amor de Deus tem se aperfeiçoado. Nisso sabemos que estamos nele. O versículo, o capítulo, o livro inteiro se baseia no amor de Deus e se apoia na palavra de Deus. Não tem como, não só as crianças, não tem como o jovem, o adolescente, os anciãos, os mais velhos, os mais jovens, o rico, o pobre, tem que ter a palavra, se apoiar na revelação da palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias trabalhosos, e principalmente a juventude tem enfrentado dias difíceis, e existem algumas estatísticas que nós anotamos aqui e que nós queremos passar para os irmãos, que jovens e adolescentes nas décadas de 80, 90 não tiveram contato com que hoje em dia são populares entre meninos e meninas, como por exemplo a inovação tecnológica, que com o acesso da internet é possível contato direto com pessoas ao redor do mundo, conhecimento de outras culturas, sistema de valores, que se envolve em causas políticas. Hoje o jovem se envolve facilmente em causas políticas, acesso a informações científicas, e numa porcentagem de 93% de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam a internet. Esse dado aumentou com a pandemia, por causa do uso, o acesso à internet. O acesso tem os pós e os contras, né? A internet veio para favorecer também a expansão, por que não, do Evangelho. Hoje nós podemos fazer um culto online. Quando a igreja fechou por causa da pandemia, houve esse culto online. Teve essa facilidade de alguém que não podia vir fisicamente, aonde as portas se fecharam, mas os irmãos puderam estar na mesma comunhão em cultos feitos online. Trouxe uma facilidade, porém, por outro lado, abriu-se também uma porta escancarada para a maldade. E alguém que é um pouco mais velho, um pouco mais sabido, que tem um pouco mais de experiência, não cai fácil, como crianças, adolescentes e jovens caem nessa armadilha chamada internet. Eles falam por isso que é uma rede, porque se cai como uma armadilha. E cuidado com a internet, deve-se tomar cuidado. E também os dados nos mostram no mercado de trabalho. Hoje um jovem de 16 anos pode compor um quadro de funcionário de uma empresa facilmente. Ele pode adquirir conta bancária, cartão de crédito, capacidade de consumo, autonomia financeira, e sem mencionar as rotinas desesperantes, como estudos, alguns que fazem cursos preparatórios, outros frequentam cursos de idiomas e cursos técnicos. No Brasil, o desemprego continua sendo um dilema crescente. Pesquisa nos mostra que 5,2 milhões de jovens entre 14 e 24 anos estão desempregados. Isso corresponde a 55% das pessoas nessa situação no país, cujos principais fatores são falta de experiência, desajustes de habilidade, ou seja, instituições não conseguem acompanhar o ritmo rápido de mudança no mercado de trabalho, a economia em baixa, saúde mental e física, perda de talento e potencial e aumento da desigualdade. Isso é dados que nos mostram a respeito de jovem e o desemprego que é mais preocupante. E por que o jovem não consegue às vezes compor? Porque ele não se enquadra com tudo isso que foi falado aqui. Logicamente que existe também o fator humano, pessoal de cada pessoa. E existe o fator do governo. Existe talvez um desvio da atenção que era para dar-se aos jovens e às crianças, não se dá em devido cuidado. E aí,
quando chega na idade de trabalhar, que agora os pais vão gostar muito, que agora o filho vai ter um salário, vai poder ajudar um pouquinho em casa, e alguns pais dizem, agora você vai perceber o quanto o valor do dinheiro tem. Aí a calça, o tênis de R$600, aí é a metade de um salário que precisa se pensar, porque enquanto o pai está lá trabalhando, ralando, a mãe ralando, o filho quer uma calça que custa R$700. E aí quando ele pega o seu primeiro salário, ele não vai ter coragem de dar R$700 numa calça. Ele vai guardar, aí ele vai aprender de forma obrigatória, né? O valor que se deve dar um salário suado de um trabalhador. É preciso também, nós vamos ver mais à frente, esses ajustes financeiros que a juventude aprende ainda nessa idade. Nessa idade. Lá na igreja fizeram uma dinâmica lá com os irmãos, principalmente com as criancinhas, onde deram um mini gasofelaço para elas colocarem as moedinhas ali e aprenderem com essa forma. Talvez tenha aqui pessoas na área da pedagogia. Eu estou aqui, peço até desculpa de falar no assunto, mas é verdade. E aonde se ensinam o valor que tem uma moeda, o valor que tem aonde você ajuda o dinheiro para comprar alguma coisa. E lá em casa tem uma questão: pai, eu quero isso. Filho, o pai não tem agora e você precisa entender isso. Mas eu quero. Não tem como. Porque fazendo isso eles vão perceber que o dinheiro, o dinheiro ele precisa ser ser consumido de forma sábia. Não é comprando quando eles querem, mas eles precisam entender quando pequeno que há momentos que dá para comprar e há momentos que não dá para comprar, tem que resguardar um pouquinho, esperar um pouco. Quem está entendendo? Amém? Amém. Vamos seguir. Outro fator nesse mundo que não era falado na década de 80 e 90, não era se falado, eu estou falando de 30, 40 anos atrás, tá? Não era se falado, mas hoje é muito se falado e há uma dúvida a respeito do tema sexualidade, que é chamado o tema do momento, onde os hormônios, que já não fosse suficiente, pressionam. Ainda existe um bombardeio sobre esse assunto, onde se abarca o subassunto sobre a sexualidade, que é gravidez na adolescência, o aborto, doenças, traumas afetivos e padrão de belezas inalcançáveis, porque era tabu há um tempo atrás. Hoje já se deve falar e quebrar esses tabus, porque deve ser explicado à luz da palavra, sim, mas de uma forma clara. Porque, infelizmente, irmãos, nós não estamos falando aqui como uma pessoa esquisitos, né? Mas nós estamos falando como pessoas conscientes que a instrução bíblica ela deve vir sim. Enquanto nós se reservamos em dizer, eu não vou falar a respeito desse assunto porque vai ferir algumas pessoas. Algumas pessoas não vão gostar, outras vão sair da igreja porque é um assunto que vai confrontar. O sistema se preparou para falar contra tudo isso que era para nós estarmos falando há muito tempo. Houve um tempo atrás, desculpe o linguajar, mas onde a religiosidade tomou conta do coração das pessoas. Onde pessoas diziam, eu não vou me preparar, eu não vou prestar nenhum tipo de curso, eu não vou fazer nenhum tipo de teologia, eu não vou estudar para nada, porque Jesus está voltando. E o tempo passou, vocês perceberam que o tempo passou. Enquanto a igreja estava pensando isso, o mundo foi se preparando, o mundo foi se formando, e hoje dentro das escolas tem pessoas, não todas, mas pessoas que distorcem tudo isso. Eles entraram dentro das faculdades, eles penetraram dentro das escolas. Hoje em casa não basta só mandar o filho para a escola,
deve instruir o filho em casa, na salinha do culto com as crianças, na igreja e mandar para a escola. Porque a cultura da nossa nação é muito forte. E nós somos um povo cheio de misturas de cultura. Quem concorda? É mistura italiana, espanhola, é mistura não sei do que, e dentro da nossa própria, existe várias afrodescendentes, são culturas que trouxeram de outro lugar para o nosso país e nós abraçamos. E hoje, dentro dos livros, me permita a irmã aqui, que é uma pedagoga, professora, me permita, mas é verdade. O Ministério da Educação, hoje a educação, os ministros da educação estão fortemente atacando crianças, adolescentes, jovens, atacando a família com seus ensinamentos. E está vindo de quem? Se o professor está falando isso e tem um livro e está vindo lá dos ministérios, é porque é verdade. E isso está começando a surtir alguns efeitos nocivos para a sociedade. E nós, como igreja, nós precisamos não se perder o tempo, nós precisamos nos preparar agora pela instrução da palavra de Deus, conversar com os nossos filhos, apresentar aos nossos filhos uma visão, o que eles falam, mas com a visão bíblica e revelada do Espírito Santo para nós. Então a chamada geração Teen entra em contato com tudo isso que está em movimento. Então, irmãos, era para onde? O negócio está tão avassalador que enquanto nós estamos esperando alguma coisa, o negócio vai só crescendo e vai arrebentando os corações, vai arrebentando as pessoas, vai arrebentando as nossas crianças. E eles invadiram também a cultura que diz respeito à música, a música, aos filmes, ao teatro. E se tem uma coisa que invadiu a cultura com suas palavras de baixo calão, que foi na área da música, dessa arte chamada música. Entrou dentro da música, onde letras que, irmãos, não compensa recitar, porque não é meu foco, mas músicas que falam exatamente deturpando a família, deturpando as crianças. Eu posso falar algo? Posso continuar? Eu vi um vídeo do Dinho, do Mamonas Assassinas, falando, e a repórter perguntou para ele: mas você viu que essas músicas é para as crianças cantarem? Você facilitou para as crianças cantarem? E ele fez uma brincadeira, ele falou: não, você imagina? Claro que não. Sabe por quê? Porque esse era o foco de trazer uma letra profana, com palavras de cunho fácil, com facilidade de interpretação, com duplo sentido, e para as criancinhas cantarem mesmo. O foco era alcançar as crianças. E esse é o trabalho do inimigo, os 3 inimigos da igreja, que é o diabo, a carne e o mundo. Esse é o trabalho, não foi diferente como Moisés tentou matar a criança. No tempo de Cristo também tentou matar as crianças, porque descobriu-se que estava vindo um rei, e ele interpretou: ninguém vai usurpar o meu trono, Herodes. E todas as crianças abaixo de 8 anos, o sexo masculino deve ser morto. E Jesus estava nessa lista. Mas o Pai providenciou. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus não falha. E o plano de Deus deu certo. Glória a Deus. No Brasil conta com centenas e centenas de igrejas e líderes que abraçam jovens e adolescentes que são cheios de energia. Veja bem, não para. É uma bênção. Dúvidas, carências e sonhos. Então Deus também providenciou. Essas pessoas precisam muito das orações. Pela misericórdia de Deus, fomos 2 vezes líderes de jovens da igreja. Jovens e adolescentes. Irmãos, pensa
no momento onde eu precisei mais ler a palavra, precisei mais me aproximar dos jovens, e foi a época que eu mais comecei a me dar literatura. Eu trouxe aqui esse livro chamado Liderando Adolescentes. Eu ganhei nessa época, e aonde quem me presenteou foi um pastor, que ele fez uma dedicatória ao meu amigo, irmão Maurício, com carinho, desejando sucesso no ministério. Um livro que me acrescentou, que me abençoou. Não estou fazendo propaganda não, tá, irmãos? É que eu trouxe que eu precisava ler alguma coisa dele, mas Deus está levando a gente assim, glória a Deus. Não vai ser necessário. Mas precisei, porque hoje nós precisamos saber o que acontece. E a dificuldade hoje, de se pregar para jovens cristãos e pregar para ministrar aos jovens para se manter nesse caminho e não serem influenciados. O que nós estamos fazendo aqui, todas essas informações, parece que para você é algo que você vai deletar quando acabar o culto. Mas não, é algo que você vai guardar, e no momento certo vocês serão usados para influenciar a sua geração. E eu costumo dizer que nós somos a geração da nova aliança, nós somos a geração do novo concerto, nós somos a geração da graça. Tanto é que a salvação é pela graça, amém? Louvado seja Deus. Esse é o foco. Por quê? Porque em Cristo percebe-se que a igreja não combate sozinha. A igreja não combate com armas carnais. Hoje foi-lhe soprado o Espírito Santo. Jesus salvou-nos, nos limpou de todo o nosso pecado. A dívida que era contrária, a cédula que era contrária a nós, Jesus cravou na cruz. Não existe mais pecado. Deus já perdoou o pecado que você vai cometer amanhã. Nele nós somos nova criatura. Você precisa pensar como uma nova criatura em Cristo. E é em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus, aceitos como filho de Deus. Porque o Evangelho diz respeito àqueles não religião, mas o Evangelho. Deus quis se aproximar do homem. Deus quis de novo, irmão Emerson, a amizade do homem. Sabe aquela comunhão que tinha no jardim, que conversava com Adão na viração do dia? Alguns dizem 6 horas da manhã e 6 horas da tarde. Essa comunhão, porque o pai precisava conversar de novo com o seu povo, com sua criatura. E ele providenciou ainda no Éden, quando Adão pecou, e ele diz: onde estás, Adão? E ele estava escondido, e ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi, porque estava nu. E Deus perguntou: quem te disse que você estava nu? A consciência do próprio Adão disse que ele estava nu. E no jardim mesmo, Deus providenciou a pele de um animal e cobriu a nudez de Adão. Isso revela que lá no jardim não foi um plano de Jesus. Jesus é Deus desde o princípio. A Bíblia diz que Ele é a palavra sempre existiu, mas foi lá no jardim mesmo, que através daquele ato que Ele teceu a vestimenta de uma pele de animal e cobriu a nudez de Adão, representa, assim Cristo fará com o pecado de toda a humanidade. Porque Ele representa o Cordeiro de Deus, o animal, o sacrifício puro, sem mancha, sem mácula, o sacrifício que foi aceito. Foi Ele, o sangue derramado para perdoar os nossos pecados. Foi lá já no Éden. E Ele disse: da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. E venceu. Jesus venceu a Satanás. Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o sistema, seja ele daqui a alguns anos, seja com a tecnologia ou modernismo. A gente pode estar, se Cristo não vier buscar a sua igreja, nós podemos até andar de carro que voa, mas isso não vai mudar o plano da salvação. E não importa o tempo que passar, fato é que Cristo virá buscar a sua igreja.
E fato é que a palavra continuará sendo ainda a única regra de fé e conduta que nos conduzirá, que nos fará com que nós permaneceremos com Cristo até a sua volta. Glória a Deus. Assuntos importantes, já estou partindo para o encerramento. A respeito dos jovens, hoje em dia, que precisa ser tratado. Não estou falando para o líder, eu estou falando para mim, porque eu tenho filhos que ainda são crianças, mas serão adolescentes e jovens. E eu conheço muitos jovens. Às vezes eles falam, muito líder precisa estar aqui para ouvir isso. Não, talvez você conheça um jovem na família. Você talvez tenha um filho jovem. Você talvez tenha um amigo do trabalho jovem e precisa ouvir isso. Isso aqui, irmãos, não é para A, B, isso aqui é para a igreja. Que só tem efeito quando é compartilhado a palavra de Deus, que o jovem, a identidade, eles têm a dificuldade do jovem a respeito da sua identidade e propósito. Já foi falado aqui, o jovem busca a sua identidade e propósito na sua vida, e as questões como quem somos, para que estamos aqui, eles se tornam urgentes. E aí se faz necessário compreender de uma vez a nossa identidade em Cristo, que é vital. O jovem precisa compreender que ele é imagem e semelhança de Deus. Que o jovem é alguém redimido por Cristo e destinado a um propósito divino. Essa é a sua identidade e o seu propósito. Eu já vi pessoas pregar para jovens e pessoas que tinham muito conhecimento. Eu falei essa semana que eu fui ali ministrar uma palavra num determinado lugar, num ministério, e eu relatei para eles que quando nós fazíamos um trabalho evangelístico na rua, e nós encontrávamos pessoas para pregar para eles, achando que eu estava levando um conhecimento da qual eles não sabiam. Alguns falavam assim, eu posso te interromper e falar uma coisa? Pode. Eu era líder de jovem na igreja. 90% de presídios estão recheados de pessoas que eram da igreja. 90%. Muitos ali eram filhos de pastores, são filhos de pastores, eram obreiros na casa de Deus. Eram aqueles que traziam assim, arrastando. E talvez o pai falou, você não quer ir hoje? Então, faça o que você quiser. Abriu mão do filho. Ele escolheu o seu caminho. 90%. Esse dado já deve ter aumentado. 90%. E aí, eu comecei a reparar que o Espírito Santo falou, fica quieto e ouça. E aí eu comecei a ouvir a história deles. Eles falaram, eu era da igreja. Eu tocava na banda. E ali eu percebi que nós íamos citando o versículo, e eles completavam o versículo e davam o endereço, da onde estava escrito. E eu reparei, pensei, o que eles mais... Alguns estão naquela situação de rua porque querem, porque alguns têm família, têm casa, têm carro, têm formação acadêmica, e estão lá debaixo do pontilhão. Talvez o que eles esperam da igreja, que nós, como o livro de 1 João, que tem o tema, o amor de Deus que nos envolve, precisamos nós se liberarmos, amar uns aos outros, de modo que nós aqui na casa aprendemos a amar uns aos outros. Isso é um exercício, porque a hora que chegar alguém bem diferentão da gente, a gente vai saber como se comportar, porque o amor de Deus vai falar mais alto. Alguns vão dizer assim, realmente eu queria vestir-se como você, falar como você, eu queria também assim, nascer na igreja, mas quando eu entrei aqui eu vi que tem o jeitão de vocês, mas o que mais me impressionou é o amor de vocês por mim e pela minha família. Muito obrigado. Foi o jeito, e eu digo que o maior, aleluia, glória a Deus. Aleluia. O maior ministério que tem na igreja é o ministério da recepção. E eu falo para os irmãos, um dia eu chamei um obreiro
que cuida dos carros. Eu falei para ele: você sabe a importância que você tem, rapaz? Ele falou: não. Eu falei: eu vou te falar. Enquanto a igreja está de costa para a rua, você está na retaguarda cuidando da gente. Enquanto nós estamos cultuando, você está andando em volta do carro para ver se não é furtado nada do nosso carro. Porque qualquer um pode chegar ali e querer fazer uma arruaça aqui. Mas tem os obreiros que Deus prepara, tem as pessoas que nos recepcionam. Isso nos constrange, porque não precisa nem pregar. Porque o que é transmitido através das nossas atitudes, o amor de Deus, irmãos. Um abraço bem apertado e sincero. Uma palavra: seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa recepção, um jovem onde se ajuda um com o outro. E eu falei para o irmão Emerson: jovem pesca jovem. Faz um desafio, vê quem vai trazer jovem no próximo culto. Irmãos, traz muito. É o jeitão deles. E eles têm essa força, essa capacidade que Deus deu. E a igreja é repleta de pessoas assim. Mas quando são baseados na palavra e no amor de Deus sincero. E eu olhei o obreiro, enchi os olhos dele de lágrimas. Ele falou: eu nunca tinha reparado isso. Eu falei: muito obrigado pela tua vida, meu irmão. Você é muito importante para mim aqui. Obrigado por guardar o meu carro. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu já vi pessoas cultuando e sair do culto: o meu tempo foi roubado. Glória a Deus. Deus sabe trabalhar. Glória a Deus. Irmãos, ainda falando sobre outras coisas que jovens precisam saber, é os relacionamentos saudáveis. Cultivar, a importância de se cultivar esses relacionamentos saudáveis, edificantes, pautados no amor cristão, quer sejam familiares, amizades ou românticos. A Bíblia é rica e fonte de sabedoria sobre este assunto. No meu tempo, eu tinha um líder de jovem, que a minha esposa me permite, mas ela sabe disso que eu conto. Mas quando eu conhecia alguém e a gente precisava se relacionar, tinha um conselheiro e um líder de jovem que eu chegava junto. E quando eles eram tão levados a sério, que quando nós chegávamos a eles, eles falavam: ó, escapa-te pela tua vida aqui, é laço, sai fora, não é para você. Fato é que não era mesmo, porque hoje eu conheci a moça aqui em Nova Odessa, lá de Curitiba. Mas eles me aconselhavam, porque nós na juventude é cheio de energia, mas tinha os conselheiros a quem nós buscávamos um conselho. É de Deus? Eu posso? Não. Mas não. Aonde um conselheiro, um ministro trabalham e um líder trabalham junto com os pais. Quantas vezes os pais às vezes não conseguem conversar e chegam no líder? Olha que responsabilidade. E aí falam: irmão Maurício, a minha mãe não quis eu dentro de casa, me expulsou de casa porque eu queria fazer isso e aquilo. E ele achando que eu ia concordar com ele, eu falei: e está certíssima a tua mãe. Porque, rapaz, você está quebrando o mandamento. É o 5º mandamento e o único com promessa, que é honrar pai e mãe. Se eu falar que você deve desonrar o seu pai e sua mãe por casualidade, porque eu gosto muito de você, eu estou pecando contra Deus e ferindo o coração dos seus pais. Se ele falou, está falado. E conversa finalizada. Honra teu pai e tua mãe, jovem. Glória a Deus. Também o serviço e missão. Nós falamos jovens cristãos, tá? O chamado de Jesus a servir o próximo, a participação em obras sociais ou missões evangelísticas, mostra-se a prática do amor de Cristo. A saúde mental é a 4ª e última, porque tem muito, mas eu parei nessa 4ª. Saúde mental e espiritualidade. Com uma perspectiva bíblica, é possível encontrar o que o jovem precisa para enfrentar depressão, ansiedade e estresse. É o mal do século, sim ou não? O Brasil é o país número 1 de ansiedade no mundo. Isso não te espanta?
Eu queria ser conhecido o Brasil como o país número 1 nas missões transculturais. O Brasil é o país número 1 de pessoas que já leram a Bíblia pelo menos uma vez inteira, ou que pelo menos lê semanalmente um capítulo. Mas não, a estatística é sempre ruim para o Brasil, irmãos. O Brasil precisa das nossas orações. A nação foi contaminada. Há 500 anos, desde o descobrimento, a nação foi contaminada com culturas, como eu já disse aqui. E a falta de homens e mulheres de Deus, que expõe a verdade, doa quem doer, que abre o leque. Hoje eu acredito que Deus tem levantado pessoas que estão dentro do que diz respeito à educação no nosso país. Deus tem levantado, porque há uma promessa para essa nação. Há muita promessa para essa nação. Não sei como se dará o avivamento, porque ainda nós esperamos, antes da volta, até que Cristo volte, um avivamento. O Brasil nunca passou por avivamento. Os Estados Unidos já experimentou vários avivamentos. A Inglaterra, até a China já experimentou. Deus já usou homens como Hudson Taylor, que foi um pregador que pregou na China e trouxe avivamento, que a primeira coisa que eles faziam, de todos os avivalistas que eu amo, era traduzir a Bíblia para a linguagem do seu povo. Ai, que delícia quando eu falo isso. A primeira coisa, irmão Hermes, eles falam: eu não quero mais nada. Qual que é a sua missão? Eu estou aqui no continente africano. Qual que é o seu primeiro foco? Eu preciso traduzir a Bíblia para a linguagem desse povo. Porque um povo que tem o conhecimento da palavra de Deus, ninguém consegue desvirtuar mais eles. E nós temos Bíblias de várias traduções, sim ou não? Vários jeitos, essa aqui mesmo é a linguagem de hoje. Tem uma King James, tem a Bíblia Pentecostal, tem o dicionário, e nós temos Bíblias e Bíblias, traduções, João Ferreira Almeida, NVI, a Bíblia Transformadora. Várias traduções, mas isso não importa, porque eu não quero ler minha Bíblia. Enquanto os missionários se esforçaram para chegar no país e traduzir a Bíblia na linguagem, eles só tinham essa missão, porque eles sabiam que não precisavam mais falar mais nada, desde que o povo olhasse para a palavra e comesse dela e descobrisse por si só quem era Cristo. Isso não te impressiona? Lê a história dos pais da igreja para tu ver. É o esforço que eles tinham de derramar da palavra de Deus, da sabedoria e da revelação, e é isso que nós estamos fazendo aqui, porque a Bíblia diz que vai chegar o tempo em que os homens necessitarão, padecerão fome, não de pão, mas de palavra de Deus. Os homens irão procurar palavra, e eles vão procurar e vão precisar saber que tudo isso que está acontecendo, o que vai acontecer, está tudo revelado pela palavra de Deus. E jovem, como o jovem vai observar? Como o jovem vai corrigir o seu caminho? Como o jovem vai agora criar a sua expectativa do seu futuro? Observando a palavra de Deus, guardando no seu coração para não pecar contra ele. Jovem, por favor, ouça seus líderes, ouça a igreja quando te falam para ler a Bíblia, a palavra. E eu achei lindo aqui as canções, irmãos, são palavras cantadas. É lindo demais. Palavra, independente como, palavra de Deus. Libera a palavra, irmão, libera a palavra, aos jovens, se esforcem em ler a Bíblia, se esforcem em estar em culto que tem, não sei, culto de ensino, em algum momento onde vai reunir palavra de Deus, oração, comunhão com Deus, isso é exercício da sua fé, o que vai te fortalecer é palavra de Deus. Jesus venceu o diabo lá no deserto já, quando o diabo citou a palavra, mas ele disse: também está escrito. O diabo, o sistema está
também cria situações que eles citam a palavra, mas você também conhece, e você não vai cair nessa conversa, você vai dizer assim como Jesus: também está escrito. Palavra de Deus, fazendo uso da palavra, e a Cristo é o rema, é a palavra revelada, fazendo quem ama a palavra, ama a Cristo, porque Jesus é a própria palavra de Deus revelada a nós. Ouça a palavra, coma da palavra, medita de dia e de noite, busque informações acerca de Deus, busque conhecer mais a Deus e a Cristo e seu Espírito. Fazendo isso, vocês terão sucesso em tudo que vocês fizerem, e eu também. Essa palavra, irmãos, é espada de dois gumes, tá? Corta lá, corta aqui, com certeza Deus também fala conosco, nos cobra, e eu preciso também desta mesma palavra. E eu fiz todo esse esforço para trazer alguma coisa para os irmãos. Quem me conhece sabe que eu não sou desse jeito. Nasci num jeitão pentecostal, a gente gosta de negócio de línguas, revelação do Espírito, dons. Irmãos, eu gosto desse, mas Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. Mas nós fizemos com muito carinho aqui, trouxemos algumas instruções bíblicas para elevo espiritual da vida da igreja, dos irmãos, amém? Assim como eu também sou edificado com essa mesma palavra. Agradeço a oportunidade, que já foi o meu tempo, e passo a palavra para quem é de direito. Amém, irmãos? Deus seja louvado.